Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo, pá? Que bom, então beleza. Nós estamos aqui para mais uma aula, é a aula de número 10, desta vez a parte B. O que será que tem para nós hoje? Vamos dar uma olhada. Muito bem, então é a continuação de aulas sobre softwares de simulação, softwares que são aplicados para a área de automação. A gente tem um software ainda que infelizmente não dá para fazer um vídeo sobre ele, porque eu não tenho ele, que é o Proteus, né? É um software de simulação fantástico, grande, equipadão. Então esse é um tema para uma aula no futuro, quando a gente tiver acesso a esse software, o Proteus. Por enquanto, a gente viu na primeira aula, na parte A, o Tinkercad e hoje o Multisim. Então, vamos ver do que se trata esse bagaço aí, esse software aí, Multisims, ou Multisim. Bom, o que é? Multisim é um aplicativo para a simulação de circuitos elétricos e eletrônicos. Existe a versão desktop, que é muito mais completa, claro, do que a que a gente vai usar aqui, que é a versão a versão online. Mas é muito interessante ter uma versão de um software como esse, de simulação online também, com acesso gratuito. Então a gente vai usar essa versão, que é o chamado Multisim Live Online, certo? Bom, vamos lá. É um software de uma empresa chamada NI. Acesse então multisim.com e você vai encontrar já o Multisim Live, certo? Neste site aí, www.multisim.com. Então, até eu já deixei aqui preparado para vocês. Aqui estou no navegador e eu já estou, inclusive, com ele acessado aqui, tá? O Multisim Live, essa é a carinha dele aqui. Tá tudo em inglês, tá? Então isso não é um grande problema, né? Aqui dá para ver que tem algumas coisas aqui, Multisim Lives, Features, Prices, circuitos, públicos circuitos, grupos, resources e coisa e tal. Mas nada disso é tão importante para nós. O importante agora é apertar o botão Sign Up for Free, se você vai trabalhar na versão gratuita, que é o que a gente vai fazer. Então a ideia é essa aqui, ó, criar uma conta. Então você clica aqui, aí ele vai abrir para você a janela de criar uma conta. É um pouco mais complexo do que alguns outros softwares que você apenas escolhe ali usar o Google para entrar nele. Ele é um pouquinho mais, né, sofisticado, porque ele pede alguns dados a mais, mas nada demais também, né? Ó, são apenas o nome do usuário, um nome de usuário seria tipo login, né, que você vai escolher para identificar unicamente. Tem que ver se já não existe o login, ele vai verificar para você. Aí você coloca o seu nome de verdade, o seu sobrenome de verdade, a atividade que você faz. Eu, por exemplo, coloquei que sou professor. Tem aqui, ó, professor instrutor. A empresa, se você não tem nenhuma empresa, você coloca o nome da escola, pode ser, não tem problema nenhum. O nome da escola, ou se você não tem nenhuma escola, você coloca um nome aí, uma empresa fictícia. Aqui o e-mail, esse e-mail é importante, né? O endereço de e-mail profissional, de preferência, mas se você não tiver, não tem problema. E um password legalzinho, bem completinho para você. Aí ele vai criar a conta. Depois ele vai fazer o que? Depois que você criar a conta, ele não vai começar direto, né? Ele vai pedir para você acessar seu e-mail que você cadastrou ali, para você ir lá dar uma olhada e confirmar que você é você mesmo, aquelas coisas todas. Depois sim, está habilitado para começar a usar o Multisim versão gratuita, certo? Legal, né? Simples. Então tá aqui, ó, clique em Sign Up for Free, crie uma conta de usuário, siga os passos delineados pelo site, nesta página que eu mostrei, e bola para frente. Agora a gente já pode criar o projeto. Quando você entrar pela primeira vez, o que vai acontecer? Quando você estiver logado, você verá uma página semelhante a essa aqui embaixo, essa que você está vendo aí. Tá vendo que eu estou logado aqui, ó?
Hello Viviane. Esse é meu nome, meu login, né? Viviane. E aqui está o Create Circuit, que é o botão que a gente vai usar aqui. Eu já tenho 4 circuitos criados, né? Eu vou até mostrar isso aqui para você diretamente lá no... Aqui, porque depois, a próxima vez você entender como é que faz também, né? Então eu já tenho uma conta, então eu vou clicar aqui, ó, My Account. Aqui está reclamando, mas na verdade eu não vou partir por esse caminho, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui, mais fácil. Volta, fio. Volta. Aí, Multisims. Eu vou colocar já direto no login. Olha lá, conta de usuário NI, Rodrigo Viviane. vivianerodrigo@gmail, foi o e-mail que eu usei lá. Né? Ele já me mostra quem que é. E aí eu coloco minha senha aqui. Login. Aí quando você entrar então no login, você vai ver esta página que eu estava te mostrando ali, ó. Tá vendo? Últimos circuitos que eu trabalhei. Se você clicar novamente neles aqui, eles abrem os circuitos para você fazer novamente, né? Coisas com ele aí. Tá vendo? Tem um circuitinho bonitinho, com LED, com lâmpada. Essas coisas todas aí. Aqui mostra o meu perfil, né? Aqui diz que tenho 4 circuitos, os favoritos, grupos, etc. Eu posso editar o meu profile, mas nada disso é tão importante para nós quanto o botão Create Circuits. Create Circuit. Então você aperta nele e ele vai abrir o meu circuito que ele vai criar. Vai criar um circuito para mim aqui. Olha lá, um circuito em branco. Então você está vendo aqui a página para criar o circuito. Toda bonitinha, quadriculada, para você montar um circuito com um desenho bem legal e assim por diante. Dá uma explicada essa cara aí dele agora para vocês aí. Então, quando você clicar aqui e entrar realmente, né, no Create Circuit, você vai ver a imagem abaixo e terá aqui algumas coisas. Por exemplo, um espaço para puxar e arrastar componentes e montar seu circuito, que é essa área aí, ó, essa área em branco. Também você vai ter uma caixa de componentes do lado. Clique para ver as opções de submenu, selecione e depois clique na área do circuito para colar. Então isso é um pouco diferente do Tinkercad. Você clica nos grupinhos que tem ali, são grupinhos, e aí ele vai aparecer mais coisa para você. Aí você escolhe o que você quer e cola lá. Por exemplo, ó, clico aqui, aparece vários coisinhos, aqui mais vários outros coisinhos, e assim por diante, vários coisinhos. Ó, por exemplo, aqui tem um resistor. Eu clico aqui no resistor, olha lá, e aí fica um resistor para mim aqui. Eu não preciso ficar com o mouse apertado, só vou escolher um lugar e clico. Na hora que eu escolhi, ele solta e fica o resistor ali. Certo? É assim que funciona. Então são grupinhos, ó, que vão aparecendo aqui conforme você vai selecionando. Aqui você pode fazer uma busca também. Très bien. Continuando aqui. Botões. Aqui na figura abaixo você está vendo alguns botões disponíveis, né? Para que servem esses botões? Esse que tem um i de informação, ele expande a aba de informações sobre o projeto. E então você pode até modificar algumas coisas, como o nome do projeto, coisas do tipo. Quer ver? Então aqui no projeto, se você apertar nesse i de informação, ele expande aqui essa abinha. Aqui você vai ver até algumas coisas, outras coisas aqui, erros, coisa e tal, né? Mas aqui na informação, ó, você tem se você quer ele público ou privado. O privado eu não posso trabalhar porque eu preciso comprar, tá? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, que isso aqui é uma espécie de rede social, entendeu? É como se fosse uma rede social de projetos circuito, né? Como eu estou usando a versão gratuita, tudo que eu fizer pode ser visto por outras pessoas. Posso pesquisar aqui e ver os circuitos que eu montei. Não é grande problema isso daí, tá? O interessante é que você pode ver dos outros também. De repente tem circuitos bem legais montados aqui para simular. Então, como a gente está na versão gratuita, não tem como mudar isso. Aqui tem o nome do projeto. Aqui eu vou colocar aula 1, por exemplo.
e a descrição, blá blá blá. Se eu quiser, eu adiciono tags para facilitar a busca depois. É isso que tem nessa abinha info. Certo? Bom, continuando aqui, tem este botão que obviamente já dá para saber para que ele serve. Ele inicia a simulação e este, opa, pulou um aqui, pulou sem querer. Depois eu falo dele então. Então este botão, que é o de play, inicia a simulação. Este botão ele escolhe um tipo de simulação diferente, né? Tem interativo. Interativo quer dizer que eu posso clicar nele, por exemplo, se tiver um interruptor eu posso clicar nele, mas tem outros modelos de formas de simular também que não convém. Vamos deixar no interativo, que é o padrão, e tocar a bucha. Aqui tem 3 botões que na verdade eles são exclusivos. Na hora que eu seleciono um, ele deseleciona o outro. Por quê? Porque quando esse está selecionado, o schematic, ele mostra um esquema elétrico. Quando está selecionado este split, ele mostra gráficos e esquemas elétricos. E quando está selecionado o grapher, ele mostra gráficos de simulação. E agora, por último, está tudo numa ordem maluca aí, né? Por último, o botão de parar a simulação. Simplesmente isso. Só para você entender isso aqui, ó, voltando aqui, o que eu estava dizendo, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Transient, AC Sweep, DC. São outros métodos, mas o padrão é interativo. Aqui no gráfico, ó, eu mudo para um gráfico, mas não tem nada acontecendo, não está nada rolando, então não tem nada. E aqui ele divide a tela entre gráfico e esquema. Tá? Para trabalhar, para desenvolver, talvez esse seja melhor. Para ver o negócio executando, talvez esse seja melhor. E de vez em quando você pode usar essa divisão aqui, 2 tipos de aula 1 é meu projeto. Aqui tem uns botõezinhos aqui em cima também, né? Que eu não falei deles, né? Mas aqui basicamente, ó, ele pode criar um streaming mostrando a sua simulação. Eu posso exportar ele para algum lugar ou expandir a tela. Beleza? Continuando aqui, tem umas 2 abinhas que eu queria comentar com vocês também na interface desse software, que é limpo, que é bem clean. Eu gosto dele, ele é muito limpinho, bonitinho, facinho de enxergar, muito bem projetadinho. Na figura abaixo está a descrição de aba expansível de propriedades, que é esse catraca aqui, né? Ela pode ser útil para definir propriedades dos elementos do circuito. Então, como é que ela funciona, né? Você clica no item e aí aparece aqui, ó, configurações do item. Se você trocar para Document, aparece configurações de propriedades do projeto. Quer ver? Então, aqui eu não tenho nenhum item, eu vou até colocar um aqui para você ver. Vou colocar um ground, olha lá, colocou um ground aqui. E aí, na hora que eu seleciono o ground, eu clico na catraquinha, ele aparece informações sobre o ground. Absolutamente nenhuma, porque o ground não tem nada para configurar. Justamente o ground eu peguei. Vou pegar uma lâmpada então, ó. Olha lá, a lâmpada já aparece, ó. Tá vendo? Configurações. Se eu alternar para Document, aí aparece coisas, olha lá, do tipo, que tipo de simulação eu quero, que é a mesma coisa que estava ali em cima. Aqui eu posso mexer com a parte de tempo, porque tem um tempo de simulação, condições iniciais, máximo time step. Posso iniciar a simulação por aqui também. São coisas relacionadas então, até o tamanho da minha sheet, né, que é a minha folha, eu posso definir aqui também coisas do tipo, né, voltagem do circuito em geral e assim por diante. Muito interessante. Aqui no caso da lâmpada tem outras coisas, mas isso eu falo daqui a pouco. Tá? Então esta é a aba propriedades, muito utilizada. Tem também a aba arquivo, que é aquele botãozinho ali cheio de quadradinho, né? Então quando eu quero clicar ali, eu vou mexer com coisas de arquivo. Pode ser útil para salvar, para recuperar, para mandar para um streaming, né? Tá tudo ali. Então eu encontro isso aonde? Aqui, ó, esse botão aqui louco aqui. Olha lá, se eu mandar para o streaming, ele vai falar aonde que eu quero mandar em streaming, né? E assim, tem que configurar umas coisas também, coisa e tal, né? Veja que ele sumiu aqui, cancelar. Tá, mas além disso, eu posso salvar meu projeto. Olha lá, new file, vou começar um novo, salvar. Esse não está salvo ainda não, então eu posso clicar em salvar aqui. Aí ele salvou, agora está salvo. A aula 1 foi salva
com sucesso. Sucesso. Não sei porque eu salvei, porque isso aqui eu não quero nem saber disso aqui, nem disso aqui. Beleza? Continuando então, mais um pouquinho. Vamos lá então, já sabemos o básico. Vamos começar a trabalhar então. Como é que faz para criar um circuitinho aí? O meu objetivo aqui é mostrar a ferramenta. Então, ó, arraste os componentes abaixo para testar. Procure nos grupos abaixo os objetos lâmpada, GND ou ground e fonte de alimentação. Multisims utiliza simbologia padronizada. Tá acontecendo aqui com a língua. Simbologia padronizada, ou seja, aqueles padrões da ANSI ou da... tem uma moto barulhenta passando aqui. Padrões em geral aí que os órgãos que definem padrão no Brasil, ABNT, definem como sendo o simbologia para componentes eletroeletrônicos. Tá bom? Então o que eu quero que você coloque? Quero que você coloque um ground, que você vai encontrar naquela abinha ali de ground, conector e junção. Quero que você coloque um source chamado DC, voltagem, VCC. A gente vai ligar uma lâmpada com DC volt, que é o corrente contínua, né? E eu quero que você, como estou enxergando aqui, também coloque uma lâmpada, que é no indicator. E vai ficar assim, tá vendo? A lâmpada, o ground e o DC volt. Você pode perceber que ele já vem com os padrõezinhos. Por exemplo, a lâmpada ela aguenta até 12 volts e o meu DC volt está configurado para 5 volts. É uma bateria ou uma pilha, nem bateria nem pilha, né? É uma voltagem semelhante lá à do Arduino que a gente viu na outra aula. A gente não viu, né? Na verdade a gente comentou. Dá para configurar isso? Dá! É só clicar, então, como você já viu, nas propriedades de cada um deles e mexer. Então vamos fazer isso aqui rapidão. Agora eu quero um ground. Eu venho aqui, ground. Aí eu venho aqui na lâmpada. E eu venho aqui no source, DC voltagem. Tá aqui, ó. Tá tudo aí. A lâmpada tá apagada, etc. Então, lembrando, clico aqui, aparece aqui, ó, lâmpada máxima voltagem 12. Posso mudar isso aí também. Maximum rated power 10 watts. Burnout voltagem. Se queimar o negócio da lâmpada, 15 volts. Né? Então tá aí. E aqui também, ó, aqui a fonte de alimentação, voltagem 5 volts. Né? Fase, magnitude 0 e 0. Então aí eu posso mexer aqui. É uma fonte simples. O ground não tem nada, só que tem que ter o ground, que é o negativo. Tem que ter esse cara aí, né? A saída desse cara aqui é desse lado, né? Então é isso aí que você tem que fazer por enquanto. Próxima etapa: cabos ou fios. Como conectar com fios e cabos os terminais e componentes? Simplesmente encoste o mouse no terminal e irá aparecer um carretelzinho. Olha que bonitinho, tem um carretelzinho de fio. E aí você vai esticando o fio até onde você quer. Você pode também dar cliques para que ele vá fazendo vértices e vai criando tipo curva, né? E ele vai meio que obedecer aos quadriculadinhos que tem aí, né? Então eu quero montar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai obedecer aqueles quadriculadinhos. Eu não consigo fazer exatamente uma curva porque ele só vai conseguir colocar fio para ficar esqueminha bonitinho. Vamos lá? Vamos lá ver. Então aqui, ó, só encostar aqui no terminal, ó. Olha lá, virou carretel, ó. Tá vendo? Carretelzinho. Clicou. Agora, ó, vou soltar o mouse. E ele vai fazendo reto, né? Ó, se eu quiser encostar aqui, quero encostar aqui, ele vai fazer esse desenho esquisito. Ah, mas eu queria que a lâmpada tivesse de pé. Dá para a lâmpada ficar de pé? Dá, já vou te mostrar já.
Então, a princípio, ó, você chega com a pontinha do carretel onde você quer, ele vai piscar esse círculo e pronto, o fio grudou. Agora eu continuo aqui, ó, o carretelzinho na ponta do terminal e passa pelo ground. Ah lá, piscou, soltou. E aí eu saio com o fio daqui também, ó, para completar o circuito, senão não fecha o circuito. Aqui tem que ter o ground ali no meio do caminho. Fechou o circuito. Pronto. Ah lá, não ficou exatamente igualzinho porque a lâmpada está na horizontal, né? Eu quero que a lâmpada fique na vertical. Então eu já vou resolver isso já. Certo? Ele numera aqui para mim, com os números aqui. E assim por diante. Fechou o circuito. Bom, posicionamento do elemento. Como é que eu fiz para a lâmpada ficar daquele jeito? No Multisim, quando o objeto está selecionado, algumas funções aparecem. Aparece a função de girar o objeto, espelhar, duplicar e apagar. Então, é o que você está vendo aqui, ó. Então, eu preciso clicar nele e fazer este processo aí. Muito simples também. Facinho. Então, clica na lâmpada e gira. Olha lá, já foi. Ah, mas eu quero ele mais para cima. Coloca ele mais para cima. Aí ele vai ajustando aqui. Ah, mas eu quero ele do lado de dentro do... Aí espelha aqui. Mais uma lâmpada? Olha lá, dupliquei a lâmpada. Mas não quero não, fecha. Então, são essas as funções aí que você tem, né, para esse cara aí. Ah, bonitinho, que ficou bonitinho. Muito bem. Então, e agora, o que eu faço? Acabou. Eu já tinha comentado sobre as propriedades, né? Mas é bom comentar novamente. Todos os componentes colocados na tela têm propriedades que podem ser alteradas, inclusive os cabos. Clique neles para selecionar e use a aba expansível de propriedades. É isso aqui, ó, que você tem que fazer. Tá vendo? Então você clica nele e aí expande a abinha ali do lado. Aqui, ó. Clica nele. Aqui a abinha já está expandida. Posso desexpandir também, né? O fio também tem propriedades, olha lá. Simulation Settings. Não tem quase nenhuma, né? Net Labels. Olha lá, tem, você tira a label dele. Label da net. Neste caso, como ele é esquemático, não tem cores, tá? Eu vou para o gráfico que ainda não tem nada, tá? Porque provavelmente vai estar aparecendo só na simulação. Mas não, aqui é esquemático. É diferente do Tinkercad, que é um pouco pomposo na parte visual. Aqui não, aqui é esquema elétrico. É isso que a gente está fazendo aqui. Bom, se tudo correu bem, você tem um circuito abaixo e poderá testar clicando no botão de simulação. O resultado deve ser uma lâmpada acesa. Eu coloquei aqui o exemplo porque, como eu já tinha testado uma vez, minha lâmpada não apagava mais. Então eu fiz aqui uma imagem com a lâmpada apagada, né? E esta lâmpada está apagada simplesmente porque eu simulei e não tem o circuito completo. Não fechou o circuito. Então esta lâmpada simplesmente não acende. Mas eu fechei com o circuito fechado, certinho, bonitinho, a lâmpada acende. Ela não está acendendo em toda a sua intensidade, porque ela aguenta até 12 volts e eu estou passando por ela 5 volts. Então, quer ver? Ó? Vamos testar na real aqui, ó. Play. Aí ele vai gerar a simulação, ó. Aqui ele conta o tempo e a lâmpada acende. Uau! Sensacional! Bom, quer ver? Ó? E se eu mandar um 12 volts aqui, ó? Vou aumentar aqui a voltagem. Mandar um 12 volts aqui. Pode, Arnaldo? Isso pode? Só foi até 10. Acho que se eu quiser mais, eu vou ter que usar um outro tipo de componente. Aqui, ó. Aqui ele deixou. 12 volts. Na hora que eu dou um play agora, vamos ver o que acontece? Ah lá. Lâmpada acesa com mais intensidade. Lembra que essa lâmpada aguenta até 15 volts? E se eu chegar aqui nesse cara aqui e tacar 24 volts e dar um play aqui, o que vai acontecer? Vamos simular. Queimei a lâmpada. Ah, meu Deus!
É isso mesmo. É para isso que existe o simulador, né? Pra gente queimar a lâmpada de mentira, simulada, e não a lâmpada de verdade, né? Então vamos deixar com o tempo certinho aqui, que é o 12 volts, que seria o correto. E aí a lâmpada não vai queimar não, e vai acender com bastante intensidade. Ah lá, muito bom, né? Excelente. Dá pra dar pausa também, né? Você viu ali? Dá pra dar pausa também, na minha simulação. A pausa ele só para e começa, continua depois onde está parado. Que mais que eu queria falar para vocês? Está quase lá. Mais um exemplo. Acrescente no circuito anterior um interruptor. Isso é fácil. Você vai encontrar em switches. O interruptorzinho mais simples é esse daqui. Tem vários tipos. E aí você bota ele ali, ó. Aí não precisa fazer nada, tá? Não precisa cortar o fio, nada. Ele faz tudo para você. Arrasta ele ali, ele se encaixa perfeitamente. E aí você testa ele com o interruptor desligado e com interruptor ligado. Quer ver, ó? Vamos olhar. Fácil, ó. Você vai procurar aqui, ó, switches. Tem até um botãozinho diferente aqui, ó. Mas o que eu quero é esse aqui. Ó lá. Aí eu venho aqui, boto aqui, ó. Pronto, não precisa fazer mais nada. Tem umas configurações de interruptor? Tem umas configurações aqui. Mas a princípio não precisa fazer mais nada. Dá um play. E aí interruptor, aqui ele é interativo, lembra? Eu coloquei aqui, ó, interativo. Liga, desliga. Liga, desliga. Olha lá. Isso que é interativo. Olha que sensacional. State. Aqui também dá pra mudar por aqui, ó. State. Eu mudo o estado do cara aí. Aí, ó, se eu colocar aqui do Graphical, ainda não tem nada, certo? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona isso, mas no final da aula. Tá? Parou? Mandei parar. Parou. Aqui. Pra começar ele fechado já. Certinho. Legal, né? Aí eu quero que vocês pratiquem, né? Eu não vou ficar dando aula aqui exaustiva sobre o assunto. É uma aula sobre o software, como manipular ele. Agora, para você testar e também para brincar um pouco mais, aconselho você a fazer alguns experimentos. Por exemplo, um circuito que acenda 2 lâmpadas com interruptor, um interruptor para cada lâmpada, desligar e desligar cada uma delas. Outro circuito que acenda 2 LEDs, tem LED aí também, tá? Procura aí que você acha. Com interruptor de ligar e desligar. Um circuito que use um interruptor automatizado é um outro tipo de interruptor que tem aí interessante. Você configura ele também, voltagem, com corrente, para criar um pisca-pisca. Como será que faz isso? Investiga o que você acha. E um circuito com outro tipo de interruptor com lâmpada. Use um outro tipo de interruptor que tem interruptor duplo, sei lá. Para treinar um pouquinho aí, praticar, né? Certo? Aí, antes de eu entrar nas observações finais, não coloquei no material, mas gostaria de mostrar para vocês aqui só mais uma coisinha. Aqui nessa primeira aba tem uns elementos de análise. Tá vendo? Voltagem e corrente e alguma coisa digital. É só pegar aqui essa voltagem e botar ele aqui, ó. E colocar um de voltagem aqui. Eu vou saber qual é a voltagem de cada um desses caras. Então, por exemplo, vou simular agora aqui. E aí aparece para mim a voltagem. Olha lá, 1.780 microvolts. Não sei se isso aqui é micro, não lembro. Na hora que eu bato aqui, ó, vai para 12 volts. Por quê? Porque eu deixei a corrente passar. Aqui ainda passa um pouquinho. Ainda passa um pouquinho de nada. Aqui 0. A lâmpada, ela interfere ali. Olha lá, aqui também a voltagem tá diferença de tensão, né? Que a gente tá vendo aqui na voltagem 0 por causa do ground também. Certo? Legal, né? Então, aí quando eu faço isso, é possível ver o gráfico.
Deixa eu colocar o split aqui. Olha lá. Consegue ver o gráfico ali embaixo? Parou. Tu vês? Olha lá. Gráfico de voltagem. Então, isso aqui pode representar alguma coisa para mim aqui. Posso trocar aqui. Tem vários tipos aqui de gráfico. No trigger, single, auto. E aí vai. Tá? Só queria mostrar isso aqui para vocês para finalizar nossa aula. Então, Multisims tem mais coisas para fazer no Multisims, claro. Né? Observações finais. Esta aula nós vimos o básico do funcionamento da ferramenta Multisim Live. Há muitos outros detalhes que permitem o Multisims simular. Por exemplo, tem objetos do tipo portas lógicas, outros tipos de voltagem, gráfico de simulação, como corrente e voltagem. Tem outros tipos de geradores de energia, gerador automatizado, de pulso, um monte de coisa. Né? Tem diodo, tem transistor para você fazer algum tipo de circuito mais complexo. Mas aí fica contigo, pesquisar mais, né? Aprenda, né? Busque conhecimento e não desista. Pas décourager, continue pesquisando mais, tá bom? É isso aí então. Opa, ficou meio cabeça cortada aqui. É isso aí então. Espero que vocês tenham gostado desta aula sobre o software Multisim, versão gratuita. E até uma próxima. Valeu, valeu mesmo.